oportunidade, que possamos mudar e vos seguir, Senhor. Graças a Deus. A palestra, o estudo vai ser do nosso amigo Evaldo Raia. E vai ser um tema assim, muito oportuno, causas do temor da morte. Então... Permitamos que o amor de Jesus nos alcance, para que a gente possa compreender, cada um de nós, a tarefa que temos que desempenhar na presente existência. O tema é um tema um tanto quanto complicado e não deveria ser, porque nós somos espíritas. Temos conhecimento de que a vida continua, de que a morte é apenas uma passagem, um portal aonde nos tira da presença material para continuarmos a existirmos na condição de espíritos imortais. Eu gosto muito da frase de Paulo de Tarso aos Romanos, quando ele disse que se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a sua doutrina seria vã. Se a gente não acreditasse que Jesus apareceu para Maria Madalena em primeiro plano no terceiro dia e depois para os discípulos num ambiente fechado, trancado, e depois em outras oportunidades, depois apareceu para os 500 da Galileia e assim sucessivamente. Se nós tivermos dúvida de que Jesus realmente apareceu, se materializou à frente de tantas pessoas, como nos relata a Bíblia Sagrada, se tivermos dúvida, estamos perdendo o momento de estarmos aqui reunidos. Se nós ainda compreendemos que morreu, acabou, nós podemos dizer que ninguém veio do lado de lá para dizer como foi. Será que a gente pode fazer essa afirmação na condição de espíritas, de leitores de obras espíritas, de novelas espíritas, de filmes espíritas? Será que a gente podia fazer essa afirmação? Quando Kardec colocou aqui no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 2, o temor da morte, ele não estava falando para leigos, não estava falando para aqueles que não têm conceito doutrinário nenhum, ele estava falando para a gente. Então, cabe uma pergunta: quem tem medo da morte? Levanta a mão. Então, quem não tem, a gente pode fazer uma prece para desencarnar agora, né? Vamos pedir a Jesus, bom, eu, o Mariano, a Ana e a irmã ali também levantou, não foi? A gente vai ter que enterrar todo mundo, a gente vai ter trabalho danado. Não, agora não dá para mudar. Não dá para mudar. Agora vocês vão desencarnar, tá? Eu não sei como é que a Jane vai fazer. Hã? Hoje? Não, daqui a pouco. É daqui a pouco o negócio. O relógio está diminuindo ali para vocês. Porque, na realidade, embora possamos não ter medo da morte, mas temos medo de morrer. Por quê? Porque é o desconhecido? Não. Nós já temos consciência que não é o desconhecido, já temos entendimento que somos espíritos imortais e já passamos, na minha contagem, Carlinho, eu, Evaldo, na minha contagem, eu já passei cerca de 50.000 vezes pelo fenômeno da morte. Então, já estou craque nesse negócio, né? Eu já sei que morre, depois volta, reencarna, morre de novo, fica essa bagunça, vai e vem. Por que fica nessa bagunça? Porque eu não quero fazer a minha transformação moral. Eu não quero promover a minha desmaterialização, ou seja, do apego excessivo à vida física. Quando eu assim decido, eu não tenho medo da morte, até porque seria inevitável. Vamos ter que morrer mesmo. Emmanuel nos fala isso lá no Pão Nosso. Todos teremos que morrer.
Agora, a nossa dificuldade é desencarnar, ou seja, é deixar os aspectos físicos que a gente se acostuma tanto. Eu falei aqui no outro dia que eu só falo assunto de morte, né, Ana? É finado, de medo da morte. Eu estou ficando preocupado com isso. Estou ficando preocupado. Alguém está querendo me dizer alguma coisa. Mas eu falei aqui que, na vez passada, que é um caso real, né? Um irmão lá de Belo Horizonte que frequentava uma casa espírita durante mais de 40 anos na casa espírita e desencarnou, claro, né? Chegou a hora dele, terminou a missão dele aqui no plano material, e após uns 2, 3 anos do seu desencarne, ele foi levado pelos benfeitores na casa espírita que ele frequentava e participou de uma reunião mediúnica, aonde foi dado a ele o direito, foi dado aos irmãos que estavam presentes na reunião mediúnica, a fazerem 3 perguntas a ele. E 3 irmãos foram lá sorteados para realizar as perguntas. 2 perguntaram sobre as sensações da vida após o trânsito da morte, apesar da doutrina falar muitas coisas sobre isso, né? Mas sempre tem alguma dúvida. E um irmão fez uma pergunta a ele, sabe, Irene? O que te fez sentir mais falta na vida espiritual, quando você retornou à vida espiritual? O irmão que fez a pergunta pensou sinceramente a questão do relacionamento familiar com a esposa, com os filhos, com os netos, amigos, pensou nesse sistema dessa vida de relação. E o irmão, o espírito, falou assim: o que mais tive dificuldade de me adaptar na vida espiritual foi a ausência do celular. Está rindo de nervoso, né? Está rindo de nervoso, né? Para pensar. Amanhã de manhã, você bota na sua cabeça assim: amanhã de manhã o meu celular escangalhou e eu não tenho R$1 para comprar outro. Tá bom? Não é passar a mão no cartão de crédito, assim, da esposa, do marido, sair correndo para a Casa Bahia da vida, não. Porque não vai querer comprar pela internet, que é mais barato, que demora 1 semana para chegar, que é a solução imediata, né? Aí você vai falar assim: eu vou ficar o dia todo sem tocar nessa. Eu achava que era uma peça maldita, sabe? Coisa do demônio, né? Sei lá, criação do demônio. Depois eu vi que não, que o demônio era eu, porque eu que não me adaptei a ficar sem ele. Então, esse espírito falou, deu essa resposta, e a gente ri mesmo de nervoso, porque não paramos para pensar nessa possibilidade. Não paramos para pensar. Uma amiga minha, de muitos anos, esteve internada 10 dias, ficou no CTI. Pode usar celular? E quando chegar a nossa vez? Está encarnado, não está desencarnado não, está encarnado. Mas não pode usar celular. Vai ser um tédio a vida da gente. Eu estou falando de celular, tecnologia, meu filho. Eu não estou falando de coisas antiquadas como livro, essas coisas assim, não. Tá bom? Seria uma solução, desde que tivéssemos o hábito da leitura. Não é? É necessário ter o hábito, como é necessário ter o hábito da prece. Como é necessário ter o hábito de pensar na morte. Porque já dizem os filósofos que a maior certeza da vida é a morte. Você nasce e já começa a contar tempo para morrer. Então, a proposta que o Sr. Kardec vem nos trazer é que esse medo da morte está associado a outra revelação bombástica para vocês, que somos espíritos inferiores. Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na questão 100, a escala espírita. E na questão 101, ele coloca espíritos inferiores. E qual a característica do espírito inferior? Apego às coisas materiais. Apego às coisas materiais. Calor danado, né? Salve, salve Rio de Janeiro. Hoje eu vou ficar o dia todo, a noite toda sem ar-condicionado.
Aldo, pelo amor de Deus, não vou aguentar, mas você aguentava, porque muitos de nós, na nossa juventude, não tinha acesso. Sabia, é igual caviar, sabia o que era, mas nunca chegou perto para comer. Então, era o ar-condicionado também, antigamente, a gente sabia. Eu, pelo menos na minha infância, ou ventava ou desencarnava, porque nem ventilador tinha. Então, é uma realidade, não é? E esse apego às coisas materiais da vida material faz com que criemos um vínculo muito forte com a vida material, que nos impede de pensar na possibilidade do desencarne, da cessação da vida física. Quando a gente perde essa possibilidade de analisar, porque eu sou de uma geração que quando o velório era feito em casa, não é que eu sou velho não, eu morava no interior, gente, sabe? O velório era feito em casa. E pegava-se as crianças, escuta só, Bernardo, tinha que passar embaixo da mesa onde estivesse o caixão, para perder o medo de defunto. Não, para mim não adiantou. Para mim não adiantou. Só depois de burro velho que eu fui entender, mas não adiantou. Mas tinha essa prática antigamente, por quê? Porque a relação com a morte é uma relação muito dolorosa, muito sofrida. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda inferiores, temos forte ligação com a vida material, somos recheados de orgulho e egoísmo. A minha filha, é muito filha, eu falo por número, a filha número 2 chegou perto de mim e falou assim: pai, eu já fiz um acordo com Deus. Eu falei: é mesmo, filho? Legal, papo direto, né? Eu vou morrer antes do senhor. Eu falei: por quê? Não, porque eu não vou suportar ver o senhor morto. Eu falei: claro, que legal, né? Então, também, o meu neto, o seu filho, vai morrer antes de você. Ela, Deus me livre. Eu falei: você não pode passar pela dor de ver um filho morrer, mas eu posso passar pela dor de ver você morrer, porque pelo seu egoísmo você não quer ver eu na vida natural, na contingência da vida física, nós, os mais velhos, vamos desencarnar primeiro, mas não é regra geral. Não é regra geral. Porque o que Kardec nos esclarece nesse tópico é em relação aos adultos ou idosos e às crianças. Porque não existe uma regra onde criança nunca desencarna, que é mentira, e idoso sempre desencarna primeiro que todo mundo, que também é mentira. Então, essa relação nossa com a vida física é tão intensa, tão forte, dentro do nosso princípio, e é Kardec que fala do nosso egoísmo e do nosso orgulho, que nós não nos permitimos a pensar na possibilidade inevitável da morte física. Mas já temos a notícia alvissareira de que Jesus, ele matou a morte. Ou seja, Jesus provou pelas suas ações que a morte não venceria sobre ele. Por quê? Porque Jesus é diferente da parada? Ele é diferente, sim. Ele alcançou uma possibilidade de progresso, de evolução moral, intelectual, que nós almejamos alcançar. E à medida que nós vamos nos intelectualizando e vamos moralmente crescendo no aspecto do entendimento, Kardec fala que a nossa percepção em relação à morte, ela começa a mudar. O grande risco do espírita nesse entendimento, sabe qual é? A indiferença. A indiferença. Mais um caso. Um irmão também de um centro espírita de Belo Horizonte, esse que encontra é Haroldo Dutra Dias. Ele e a esposa, trabalhadores da casa espírita, com diversas atividades, e a esposa entrou num processo de falência orgânica e desencarnou. 42 anos de casado. Uma experiência longa de amizade, de cumplicidade, de amor. E no dia do velório, evidentemente, inúmeros irmãos da casa espírita foram no velório, porque era um casal muito conhecido. E quando chegou lá, aquela consternação, né, abraçando ele, chegou 2 irmãos da casa espírita. E olhou para a cara dele e falou assim: não acredita. Tu
com essa cara aí de enterro? Você não é espírita? Você não acredita na vida espiritual? O que tu fez dos ensinos, dos estudos que a doutrina te oferece? A morte não existe, você está cansado de saber disso? Participou de reunião mediúnica, viu espíritos se manifestarem? Ele silencioso estava, silencioso continuou. Abaixou a cabeça e a cerimônia deu continuidade. Passado 3 dias, ele voltou às atividades dele na casa espírita, pela convicção dele de que ele tinha esse compromisso. E quando ele chegou na casa espírita, quem são as 2 pessoas que recebem ele? Os 2 irmãos. Acredito. Você ainda está com essa cara aí, passado? Você sabe que a sua esposa não morreu? Ela simplesmente voltou ao plano espiritual. E falando um monte de coisa, e ele olhou nos olhos dos irmãos e falou assim: eu só queria um abraço, porque a saudade dói no peito. E não tem como a gente fugir dessa realidade. Como é que você vai chegar perto de uma mãe, de um pai, que levou o filho, o corpo do filho para ser sepultado, e tentar fazer ele entender naquele momento que a morte não existe? Que ele continua vivo, feliz. Como? A doutrina nos propõe um crescimento da nossa sensibilidade, do nosso respeito ao outro, a ponto de entender que, apesar do conhecimento, do entendimento que a morte não existe, da forma que nós imaginávamos, que nós temos direito de chorar. Certa vez, numa reunião mediúnica, era meu aniversário. E ao término da reunião mediúnica, um amigo espiritual falou assim: Evaldo, eu tenho um presente para você. E quando eu olhei para a porta, estava entrando minha mãe e meu pai. Em espírito, claro. E a minha mãe, ela sempre teve um gesto muito característico dela, que ela manteve no plano espiritual, como ajudar a sua identificação. Ela botava as 2 mãos no joelho e falava assim: oi, filhão. Diz para o Evaldo que ele não vai chorar. Diz para o Evaldo que a saudade que ele tem daquela coroa, daquele coroa, que ela, não, a morte não existe. Certa vez uma pessoa falou assim para mim: eu sou espírita quase materialista. E na hora eu me revoltei com a frase, depois eu fui entender. Porque nós queremos o toque físico, nós queremos sentir o cheiro, sabe? O sabor do beijo na bochecha. A gente quer isso. E isso não nos diminui na condição de espírita, não, gente. Porque se isso não fosse importante, no dia da saudade, não estariam aqui médiuns psicografando mensagens de irmãos nossos que retornaram ao plano espiritual, porque eu sei que a morte não existe. Para que eu vou querer uma mensagem de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe? Para quê? Não teria utilidade nesse olhar crítico e indiferente, não existia essa necessidade. Mas o que a doutrina nos propõe, e como Chico fala, nosso Senhor Jesus Cristo pediu que amássemos o próximo como a nós mesmos, mas não esqueçamos que também somos o próximo de alguém, então também vamos precisar do amor de alguém. Diante da possibilidade do desencarne ou da morte, como costumamos falar, e nós vamos, muitas das vezes, né, no velório. Eu não gosto de usar muito o termo, sabe? Uma vez até brincando com a Regina, minha irmã que está aqui, eu falava assim: Regina, e sua mãe? Ué, Valdo, mamãe morreu. Eu falei: tadinha, é mesmo? Onde está ela? Não, a gente sepultou aqui no hospital do Pichincha, aqui no cemitério do Pichincha, já largou ela lá. A gente não associa mentalmente que o que morre é o corpo. Aquele ser que nós amamos, que temos aquele carinho extremado, ele não morre. Então não é a mamãe que está sepultada aqui ou ali, o papai acolá, não é. O que nós fizemos foi levar o corpo daquele a quem amamos para aquele local que é o adequado, segundo as leis humanas.
Mas nós não podemos gravar na nossa mente a situação da morte como ela acontece naquele momento. Eu não consigo lembrar do corpo da minha mãe dentro de um caixão, não consigo. Eu lembro da minha mãe ao longo da minha jornada, o tanto das surras que ela me deu, que não foram poucas. A minha mãe, eu conto isso, uma semana antes dela desencarnar, ela virou para mim, eu sou o caçula de 5 irmãos, né? Eu e mais 5. Ela virou para mim e falou assim, Valdo, eu fui muito ruim para vocês, né? Por que, mãe? Eu bati muito em vocês. Eu falei, se a senhora soubesse tudo que a gente fez, a senhora ia ver que bateu pouco. E é fato isso. Então, eu não consigo lembrar da minha mãe restringida a um corpo que foi sepultado, a meu pai, ao corpo que foi sepultado, porque as emoções, a alegria, o amor que eu tenho por eles é um amor, como diz o padre Marcelo Rossi numa música, um amor cheio de vida. Jesus alerta para a gente que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Se Ele é Deus dos vivos, para aquele que crê em Deus, a morte não existe. O que existe é o passar de uma situação energética para outra. Mas daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui encarnados. Nem você, Bernardo. Daqui a 100 anos não dá. Valeu? Ele está com o olho arregalado, ele não sabia disso. Eu estou te dizendo, você é meu amigo, todos nós iremos enfrentar como já enfrentamos tantas outras vezes. Mas o que é necessário, pergunta o senhor Allan Kardec, para diminuir esse temor de morrer? Temor de morrer. O que é necessário? A gente começar a pensar nas nossas mudanças íntimas. Conhece a expressão, o caixão não tem gaveta, mas nós agimos como se tivesse gaveta. Um amigo uma vez falou que aqueles mausoléus que fazem no cemitério, né, as famílias abastadas, é para os defuntos levar tudo para lá, que nem faziam os faraós nas pirâmides, não é? Que levavam os tesouros pessoais, os servos pessoais, e era todo mundo sepultado na pirâmide. E nós ainda achamos que temos condições, bala na agulha, para poder fazer uma pirâmide para a gente ser sepultado com todo mundo, inclusive com o marido, com a esposa, com os filhos. Será que vão querer ir? Será? Então, a nossa visão em relação à morte, ela tem que sair daquele acanhado olhar da vida imediata. Kardec pergunta aos benfeitores se no momento da morte a alma sofre. E os benfeitores da humanidade falam que não. Tanto quanto não sofreis quando deitais para dormir, que é semelhante à morte. Alguém já pensou nisso? Quando você deita para dormir, que você consegue desligar o cérebro, é como se você tivesse morrido. A diferença é que quando você morre dormindo, né, Carlinhos? Quando acorda está morto. É a única essa a diferença. Mas numa percepção imediata da situação em si, pouco muda. Quando você dorme e às vezes você sai daquela rotina de dormir X horas, você dorme mais um pouco, a gente não acorda meio perdido em relação a tempo e espaço, aonde eu estou, o que houve, que dia é hoje. A gente não sei se, assim, eu sei que eu não sou muito normal, mas acontece isso comigo também. Às vezes, a Ivana, eu acordo e falo isso para ela, que dia é hoje? Aí ela para pensar, né? Aí responde direitinho, que dia é hoje? Porque se nós vivemos essas dificuldades em relação ao tempo e espaço estando encarnado, a situação em relação ao desencarne é muito semelhante. E não há possibilidade de chegar a um espírito... a gente está na casa espírita, tá, gente? Então pode acontecer de um espírito aparecer aqui. Não dá para correr todo mundo junto, descer a escada. Não dá. Eu já vi ali, teve um irmão que foi querer fazer isso, caiu, foi uma confusão danada. Não dá. Mas quantos de nós teríamos a tranquilidade de ver, literalmente, um espírito agora aqui? Não precisa fechar o olho.
Porque quando fala de ver espírito, quanto mais fecha o olho, mais vê. A nitidez é maior. Então não adianta fechar o olho. E olha que nós estamos falando isso dentro de uma casa espírita, não é incoerente? Não é? Não teríamos que estar aqui preparados, inclusive, para ter a possibilidade de uma comunicação direta de um benfeitor da casa, do irmão João, professor Herculano, doutor Bezerra. Eu digo para vocês de coração, se eu tivesse a oportunidade real de ver o doutor Bezerra na minha frente, vocês podem ter certeza, eu ia largar esse salão aqui de tanto chorar pela bênção da oportunidade dessa visão. E por que nós temos tanta preocupação em relação à morte? Porque nós associamos a morte com o cemitério. O cemitério, como diz um texto muito antigo e certo, é a última morada de quem? Do espírito? Não, do corpo físico. Nós não queremos aqui dissociar a emoção de ninguém para a situação do desencarne. Quem já levou o corpo de um filho para ser sepultado sabe que não tem palavra que console. Não tem. Não tem. Eu gosto de contar essa história porque ela me marcou muito. Chico estava lá em Uberaba, psicografando cartas, e ficava 2.000 pessoas na fila para falar com o Chico. Aí o Chico terminava 3, 4 horas da manhã, porque ele atendia todo mundo. Todos que estavam na fila, ele atendia. E lá, já por 1 hora da manhã, entrou uma moça, uma jovem ainda, com 30 anos aproximadamente, e quando ela chegou perto do Chico, o Chico falou assim, ô minha filha, o que eu posso fazer por você? Ela falou assim, Chico, eu sou de Goiás, o meu marido, a minha mãe e meus 2 filhos foram passear. E como eu sou profissional de saúde, eu não podia ir junto, eles iam passar o fim de semana fora. Quando chegou no domingo à tarde, eles voltando para casa, um caminhão desgovernado bateu no carro do meu marido e o carro pegou fogo. E morreu meu marido, minha mãe e meus 2 filhos. O Chico levantou da cadeira, abraçou ela e chorou. Porque não tem palavras para você dizer. Não tem o que você falar para acalmar um coração com tamanha dor. O espírita saber que a morte ela não existe como finitude da vida, não dá direito a ele de ser insensível diante da dor do outro. Não tem esse direito. Isso eu não classifico como dureza de coração, não. Me perdoe, mas eu classifico como sendo maldade. Porque você não está passando por uma situação semelhante. Você não tem capacidade de dimensionar essa dor. Não tem. O que a doutrina me propõe, Evaldo, diante da dificuldade de entender a dor alheia, e essa dor seja em que parâmetro for, tá? Seja em que parâmetro for. Se você não tem dificuldade de entender a dor do semelhante, cale-se. Mas não fala qualquer coisa, não. Porque eu posso falar categoricamente aqui para vocês, eu não tenho medo da morte nem medo de morrer. Chegou a minha hora, como é que eu posso afirmar com tamanha convicção assim? Diante de uma dificuldade física real que já passei, o que eu pensei? Seja feita a tua vontade ou livra-me do mal. Mas se o mal for eu, se o mal estiver representado dentro de mim, já com uma incompreensão de algo que talvez pudesse acontecer. Porque nós aprendemos na doutrina que tudo obedece a um planejamento. Planejamento não é destino. Alexandre fala isso para André Luiz no livro Missionários da Luz. Planejamento não é destino. É por isso que a doutrina espírita não participa da compreensão, embora respeitemos quem assim deseja, de horóscopo, de zodíaco, essas coisas assim. Nós não participamos desse entendimento. Por quê? Porque os espíritos são categóricos em afirmar-nos que não existe destino. Nós só temos uma determinação segundo a lei de Deus, que é de sermos felizes.
E para alcançar a felicidade, é necessário que cumpramos a lei de Deus na sua totalidade. É o que os Espíritos dizem para a gente no Livro dos Espíritos. Então, quando, não, fulano tinha o destino de morrer assim, não. Duas mães, uma mãe, o filho ia estudar fora do Brasil, na Europa, e a outra mãe levava o filho para o aeroporto porque ele ia fazer um intercâmbio em outro país, na Europa também. A que ia levar o filho para se divertir, para passear, uma confusão no trânsito, não chegou a tempo, perdeu o voo. A outra que ia levar o filho por intercâmbio, que ganhou a bolsa para viagem, ganhou a bolsa do intercâmbio, que a família não tinha condições de arcar, não é? O mesmo avião que os dois iam pegar, o avião desse que conseguiu chegar, caiu. Qual mãe agradecerá a Deus a oportunidade que o filho recebeu? Quem de nós ia falar, Senhor, obrigado pela oportunidade que o avião caiu, meu filho desencarnou, mas seja feita a tua vontade? Ou a gente ia querer dar uma festa porque o meu filho perdeu o voo e ele veio aborrecido para casa porque a mãe se atrasou no trânsito e não pôde pegar o avião. Então, eu sinceramente, eu considero que a doutrina espírita é uma doutrina que nos leve a um raciocínio lógico, mas também associado a uma percepção de ciência. Então, eu não posso ser hipócrita, sabe, Irene, de dizer que a morte, quem chora porque morreu um parente, um familiar, não compreende a doutrina. Eu não posso fazer isso. O fato que eu já presenciei, tem 2 lugares aqui, ó, aqui na frente. O fato de eu ter presenciado a oportunidade do desencarne de um familiar não me autoriza a ser um expert no tratar do assunto morte. Não me autoriza. E olha que minha mãe e meu pai, Aloysio, desencarnaram na minha mão, literalmente falando. Literalmente falando. Não estavam no hospital e recebi a notícia do desencarne dele, não. Eu estava em casa com eles. E eles desencarnaram assim na minha frente. E eu me esforçando de tentar fazer uma prece, Mário, sabe, para atrapalhar menos. Sabe? Para atrapalhar menos, porque a emoção toma conta da gente. E como é que hoje, passado 30 anos que meus pais retornaram à espiritualidade, alguém vem falar para mim triste que a mãe faleceu, e eu falar, poxa, já está tanto tempo na doutrina? Isso não é doutrina, isso é maldade. Sabe? Porque nós ainda estamos intimamente ligados à vida material. Porque quando Kardec nos caracteriza na condição de espíritos inferiores, muitas das vezes a pessoa acha esse termo pesado. Eu anotei aqui, Mário, para eu não esquecer, né? Kardec fala assim, ó, espíritos impuros, inclinação ao mal. Quando fala inclinação ao mal, não é ir lá para a rua tirar a vida de alguém, não. Fofoca é um mal. Tá? Fofoca é um mal. Olha, tu não sabe o que aconteceu com fulana. Engraçado, né? Mas já jogou a sementinha do mal ali, não é? Olha lá, ó, tá chorando. Deus não dorme. Sabe? Deus não dorme, porque a gente roga praga. Isso é rogar praga. Tá? É rogar praga. Deus não dorme, eu estou dizendo que está sofrendo o que fez para merecer. O castigo agora vem por WhatsApp, não vem mais a cavalo, que o WhatsApp é mais rápido. Tá? Então, as nossas expressões corriqueiras é inclinação para o mal. Aí Kardec não para por aí, não. Aí ele fala do Evaldo. Espíritos levianos, ignorantes, zombeteiros e irrefletidos. Ou seja, fala por falar, não presta atenção nas palavras. Já falei, agora, se doeu, é porque tinha culpa no cartório. Não, não é prática da caridade, não. Doutor Bezerra, que nós falamos, ele traz uma frase que me marcou muito também quando eu vi a primeira vez através do Divaldo Pereira Franco. Doutor Bezerra fala assim, o dito popular é, diga-me com quem andas, que eu direi. Doutor Bezerra mudou. Ele agora fala assim, diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas.
E ele está falando do aspecto espiritual. Então, analisa o teu pensamento, que você vai saber se você tem irmão João do teu lado ou tem algum irmão interessado em alimentar as suas inferioridades. E dentre essas inferioridades, Kardec pergunta assim aos benfeitores: vencido os vícios e os defeitos, o que impede o homem de progredir? 909 do Livro dos Espíritos. Aí os espíritos benfeitores respondem: a indiferença moral. Sabe o que é indiferença moral? É você, depois que você saiu com a tua família, conseguiu juntar uma graninha, foi almoçar fora, e na saída do restaurante ou do self-service, tem uma mãe e uma criança pedindo um pouco de comida. Aí você fala assim: cadê o governo que não vê isso? Isso é indiferença moral. Porque certa vez eu vi isso daí acontecer na minha frente, assim, um carro à frente. O garoto fazendo malabares, né, no sinal, e aí eu não precisava fechar o vidro do meu carro, que já estava fechado. Sabe? Que a gente rapidamente quer fechar o vidro do carro, para não ser incomodado. O rapaz da frente, ele abriu a porta do carro e abraçou um dos meninos que fazia malabares. Eu não entendi nada. Quando ele veio até o meu carro, ele falou assim: tio, não precisa de dinheiro não, tio, só um abraço igual o moço me deu ali, que é meu aniversário. Está doendo até hoje. A bufetada está doendo até hoje. Então, se eu não consigo ter empatia, ter proximidade com aqueles com quem eu me relaciono, como que eu vou ter isso diante da morte? Sabe? Diante de uma filha que vai sepultar o corpo do pai, só tem ele na família. A relação dela de família é o pai ou a mãe. Aí eu vou dizer que ela está chorando à toa, porque ela é espírita, gente, pelo amor de Deus. Será que vamos ter que esperar, voltarmos ao plano espiritual na condição de defunto, para começar a entender a necessidade de nos amparar agora? De cumprir aquilo que Jesus nos propõe? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Por muitos se amarem. E amar, quem é que quer ser discípulo de Jesus? Eu levanto as duas mãos, mas eu já tenho capacidade de amar aquele que se opõe a mim? Não é amar minha esposa, meus filhos, meus netos? Pô, facinho. Facinho. É amar aqueles que se opõem a mim. Será que eu já estou nesse nível de entendimento de eu chegar num cemitério para acompanhar algum conhecido a entregar o corpo à terra, e eu ver a mãe, Luiz, de um criminoso, de um assaltante, chorando a morte do filho que desencarnou num confronto com a polícia? Será que eu tenho coragem de chegar perto dela e dar um abraço nela e consolar essa mulher? Ou eu vou dizer que foi tarde? Ou eu vou dizer: já sabia que isso ia acontecer. Mas se for meu filho que é o marginal, como é que eu vou querer ser recebido nesse momento de dor? Então, eu tenho medo da morte. E tenho medo de morrer. Porque a característica nossa, quando retornamos ao plano espiritual, é que nós não temos a máscara do corpo físico. Porque aqui é fácil. Patrícia é minha amiga, minha irmã. Eu chego aqui aborrecida, ela me dá um abraço: ô, Walter, fica assim não, segue adiante. É fácil. Mas no plano espiritual, eu não tenho como disfarçar uma pretensa alegria ou uma pretensa harmonia. No livro Nosso Lar, André Luiz, saindo do hospital pela primeira vez, amparado por Lísias, que era o assistente que auxiliava ele. Dá licença. André Luiz notou que em Nosso Lar, na praça que eles estavam caminhando, os espíritos, todas as pessoas ali tinham uma expressão serena, calma, mesmo de paz. E ele falou assim: nós já estamos em esferas elevadas, todo mundo aqui tão
alinhado com a serenidade, e Lísias falou assim, não, é que aqui em nosso lar, o governador de nosso lar nos propõe pensarmos no bem. E quando você consegue a harmonia de pensar no bem, pode fazer o teste, a sua expressão facial muda. Muda. E aí, André perguntou assim, mas se alguém pensar no mal, né? Se alguém desejar o mal, aí o André Luiz, aí o Lísias fala assim, aqueles que estão ao redor, percebendo a desarmonia do irmão, o envolve em preces e em orações para que ele volte a se harmonizar. E o trabalho que nós damos aqui à espiritualidade, quando a gente chega aqui aborrecido, porque tivemos que estacionar muito longe, não tinha vaga aqui perto mais. Parei quase lá na casa da Ana, sabe? Aí já chega aqui bufando. Eu estou harmonizado? Eu tenho condições de oferecer à Patrícia o mesmo olhar carinhoso que ela me dá? E quando eu desencarnar? Quem vai ser o Evaldo? O Evaldo que vocês conhecem aqui do Cefac? Ou o Evaldo lá de casa que só a Ivana conhece? Quem vai ser eu? Como vai ser a minha relação com a desencarnação? Tem um livro de André Luiz que eu proponho, quem não leu ainda, que leia, que é Obreiros da Vida Eterna. São 5 casos de desencarne, mais 4 casos que, dos 5, 4 casos concretizaram a desencarnação. Leia esse livro, que vão ter inúmeros exemplos ali de espíritos que foram... Já tem cartãozinho? 10 minutos. Não dá tempo, né? São explicações ali de 4 irmãos em diversos... Não, uma coisa, gente, queria falar para vocês não sabem. Quando a gente desencarnar, vai ter crachazinho lá, não. Eu sou do Cefac. Vai ter, não. Mas eu fui lá assistir 355 palestras, tomei 400 passes, que às vezes a gente vem só para tomar passe, né? Aí tomei 400 passes, e bebi 15 litros de água energizada. Serviu para nada. Serviu para nada. Se eu não mudar uma vírgula do meu comportamento, se eu continuar sendo que nem diz no texto do Evangelho, em casa eu sou obedecido, e o benfeitor completa, e és odiado. Tá? Se eu não mudar o meu comportamento no dia a dia, eu vou chegar no plano espiritual muito, infinitamente mais necessitado do que aqueles que nunca tiveram contato com a doutrina espírita, que eles poderão dizer, eu não sabia. Para nós, não. Para nós, a verdade que a doutrina espírita nos traz acerca da vida espiritual, eu já a vivencio aqui no plano material. Falávamos que temos medo de ver espírito, né? Mas quando o umbigo aperta, a gente não vai lá falar com o irmão João? Não vai? A gente já vem de casa assim, queira Deus que hoje eu consiga falar com o irmão João. Mas é um espírito. Não, mas eu falo com ele através da Jane. Tem nada a ver. E se a Jane desencarnar? Porque ela vai desencarnar. Então, nós temos que começar a mudar o nosso entendimento, o nosso pensamento, porque a vida espiritual, ela é uma realidade irrefutável. Você pode ter amigos que vão dizer para você, frontalmente, que não acredita na comunicação daqueles que desencarnaram. Vão dizer que a reencarnação é o maior absurdo que inventaram, porque não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. Sabemos disso. Várias culturas antigas da humanidade já entendiam que isso era uma prática super hipernatural. E a pessoa pode dizer para você que não existe, que é mentira. Mas, quando a gente retornar ao plano espiritual, nós vamos entender que a reencarnação é uma lei que simboliza a misericórdia de Deus. Porque certamente que nós estamos hoje aqui falando e ouvindo sobre esse assunto, é porque no plano espiritual nos recusamos a possibilidade do esclarecimento. Então reencarna, meu filho. Vai para o plano material, porque lá será tendencioso da sua natureza, como diz Kardec aqui, de buscarmos entendimento acerca da vida espiritual. Na história do povo aqui do planeta Terra,
nunca houve uma civilização materialista. Nunca houve. Todos os povos que por aqui passaram, em diversas épocas, criam na existência de uma vida futura. A diferença nossa é que nós temos a possibilidade de estudar e entender isso agora encarnado. Porque nós não somos adeptos de uma doutrina que, quando desencarnar, nós vamos ficar num sono eterno aguardando o juízo final. Ou então vamos ficar numa condição que inferno e o céu. Aí inventaram o purgatório no meio da história. Mas você sabia que, pela cultura dos nossos irmãos católicos, se um espírito for para o purgatório, ele só sai de lá se os outros orarem por ele? Ele não precisa fazer nada não, Mário. Pode ficar lá na dele lá, entende? Mas se você orar por ele, ele sai do purgatório. Onde é a lógica disso? Porque o Divino Mestre Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre as ações do meu irmão Carlos, nenhuma. Mas se eu ajudo ele a fazer o que é errado, aí a responsabilidade é dividida. Da mesma forma que o Carlos não pode, nas suas orações, modificar a minha conduta se eu não quiser modificar, seja aqui encarnado ou no plano espiritual. Todos nós temos a responsabilidade de entender que a vida no plano espiritual, ela é muito mais alongada do que 80, 90 anos aqui na vida física. Mas, como às vezes a gente fala assim, Valdo, eu estou aqui, ó, carne, contato, por prazo de validade. Porque tão logo, e não tenham dúvida quanto a isso, tão logo nós nos percebemos desencarnados, a gente vai perceber assim, nada mudou. Continuo com as minhas mesmas emoções, com os meus mesmos desejos, com as minhas mesmas intenções, boas ou mais. E o que nos faz pensar na dificuldade da morte ou do desencarne é que sabemos plenamente que não vamos ter direito ao céu, a não ser da boca da minhoca. Já um bom céu. Sabemos que quando terminar essa jornada física, eu vou ouvir de minha consciência o que fizeste da oportunidade que teve por X anos no plano material. Isso para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Mas a notícia alegre, alvissareira, é que mesmo diante dessa ainda, para muitos de nós, incerteza do fenômeno morte, é de que não morremos. A vida, ela é contínua. E disse-nos Jesus, eu vim trazer vida e vida em abundância. Mas não a vida limitada, perecível da vida física. É da vida espiritual, que nós retornaremos certamente para a espiritualidade. Em qualquer campo de ação, retornaremos. E nem sempre teremos a oportunidade de voltar tão rapidamente para a vida física. Para encerrar, o Haroldo conta mais uma história. Ele disse que ele estava num restaurante lá em Belo Horizonte, jantando com a esposa dele, e ele percebeu que na outra mesa tinha um casal com a menina, e olhava para ele, e cochichava, olhava para ele e cochichava. Aí a esposa falou assim, Haroldo, te reconheceram. Ele falou, também estou percebendo isso. E num determinado momento, o rapaz que estava sentado levantou-se, foi em direção ao Haroldo, muito constrangido, só me perdoe, eu sei que é um momento seu aí, com a sua família, mas estamos eu e minha esposa com uma dúvida muito grande. Vindo para cá, a minha filha, de 8 anos, olhou para a mãe, a menina sentada no banco de trás, e falou assim, ô mãe, quanto tempo que leva para nós virmos da vida, lá da espiritualidade, para cá, para a gente nascer de novo? Aí a mãe olhou para o marido, que arregalou um olho, aí o marido falou assim, minha filha, a gente nem sabe se existe lá, se vem para cá. Ela falou assim, não, pai, que existe, eu tenho certeza absoluta. Eu quero saber quanto tempo que leva. Aí o Haroldo deu a receita. Sábado,
lá no Grupo Espírita Emmanuel, às 4h tem evangelização. Aí a filha leva o pai e a mãe para a evangelização. Então comecem a trazer vocês e os filhos para a evangelização, que aí será um processo natural de entendimento da vida espiritual. Graças a Deus. Obrigada, Evaldo, pela palestra maravilhosa, que nos esclarece, que nos faz refletir sobre as nossas responsabilidades. Nós agora vamos passar para o segundo momento, o momento do passe. Peço aos médios que se posicionem. Podemos começar os passes. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei.
faz cair sobre nós, pois agradecemos e vos pedimos que nos mantenham corajosos perante as nossas provas, as nossas dificuldades. Que nos mantenhamos corajosos e valentes, vos seguindo o caminho da vida, o caminho que nos traz a paz e nos livra de todo mal. Graças a Deus. Agora os médios vão descer.